eu vou entrar, eu vou explorar, eu vou sentir o que tiver que sentir, mas no momento que eu sair daqui, essa energia não vai me acompanhar. Essa energia vai ficar exatamente nesse lugar, porque não pertence a mim. Oi, gente! Cocada aqui novamente. E hoje eu vou falar um pouquinho, trazer um pouquinho da minha experiência visitando, talvez, o campo de concentração mais famoso da história. Esse não vai ser um vídeo engraçado, na verdade vai ser um vídeo bastante pesado. Eu sempre quis conhecer os campos de concentração, sempre tive um fascínio muito grande pela história da Segunda Guerra Mundial, né? Em específico, a questão da história da Alemanha nazista, enfim, do Terceiro Reich. E visitar, poder ter tido a oportunidade de visitar, eu acho que foi, assim, uma oportunidade incrível e que, sim, eu recomendo para as pessoas. Contextualizando, né? Os campos de concentração ficam localizados na Polônia e eles ficam cerca de 43 quilômetros da cidade de Cracóvia. Na ocasião, eu e meu namorado fomos até Cracóvia, a gente estava hospedado em Cracóvia, e a gente decidiu que a gente iria fazer esse tour, então, pelos dois campos de concentração, que foram mais famosos, né, que renderam filmes, que renderam livros, que até hoje são muito utilizados para contar e retratar esse período tão triste da história. Eu não sei falar o nome da cidade, esse nome da localização exatamente que o campo de concentração tá localizado, porque é um nome polonês, mas eu vou deixar aqui abaixo agora. Nós visitamos os campos de concentração durante janeiro. Então, janeiro na Europa é inverno e janeiro é um dos meses mais frios do ano. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de visitar os campos de concentração e que realmente queira ter essa experiência, vai ser uma experiência válida ao longo do ano inteiro. Mas, nessa ocasião em específico, eu sempre quis visitar os campos de concentração durante o período de inverno. Eu acho que a maneira, o impacto, quando a gente vê as condições, que a gente entende as condições às quais essas pessoas lá dos campos de concentração, dos campos de extermínio estavam submetidas, no inverno, em específico no inverno polonês, o impacto, ele é muito diferente. Nós optamos por contratar um tour, então a gente pegou um tour do Get Your Guide. No nosso caso em específico, a gente contratou um tour que era de 11 horas, e que abarcava, né, abrangia tanto Auschwitz I quanto Auschwitz II, que é o Auschwitz-Birkenau, quanto uma visita às minas de sal. Então o tour total era um tour de 11 horas. Você tem a opção de contratar para o tour iniciar diferentes horas do dia, né? Eles, se eu não me engano, eles começam desde as 7h30 da manhã, eu acho que o último horário ali é no final da manhã. A gente estava no período do inverno, então o frio era extremamente rigoroso. Então a gente optou, né, por começar o tour no nosso ponto de encontro às 9 horas da manhã. A gente pagou para 2 pessoas 180 euros. Não é um tour barato, é um tour caro. Mas pensando que é um tour completo, que você vai visitar 2 campos de concentração, vai ter toda a explicação, porque não é simplesmente, eles não vão simplesmente te levar lá e deixar lá. O tour, como que funciona, né? A gente contratou eles e basicamente a gente tinha todo o transporte de ida e volta desde o nosso ponto de origem, e também toda a explicação no idioma que a gente escolhesse, que no caso foi o inglês. Na ocasião, nós estávamos hospedados em Cracóvia, no bairro judeu, que se chama Kazimierz, eu não sei se estou falando certo, vou deixar o nome aqui, no bairro judeu. E um dos pontos de encontro era somente 10 minutos do local que a gente estava ficando no Airbnb. Então, assim, foi super tranquilo, apesar de estar extremamente frio, nevando, enfim, estava tranquilo para os campos de concentração, tanto Auschwitz I quanto Auschwitz-Birkenau, não são pagos para entrar. Então, qualquer pessoa que queira fazer a visita pode fazer a visita gratuitamente. O que acontece é que os campos de concentração, como eu falei, são 43 quilômetros da cidade de Cracóvia. Então, tem que pensar que tem um deslocamento até lá. Além disso, Auschwitz I e Auschwitz II não são localizados do ladinho, eles não estão exatamente na mesma localização, então você precisa pegar transporte não somente para ir até o campo de concentração, mas para conseguir visitar os 2 campos de concentração. E pensando que a gente estava no inverno, provavelmente iria perder muito tempo com o transporte, a gente optou então por fazer um tour, justamente porque era um tour guiado que estava contando a história. Inclusive o nosso tour foi realizado com uma pessoa polonesa, em que os familiares estiveram lá no campo de concentração. O transporte, de maneira geral, na Polônia, ele é eficiente. Só que, como eu disse, às vezes a gente perde muito tempo para esperar o ônibus, enfim. Existe a possibilidade de contratar van, eu sei que tem alguns serviços, mas a gente optou por pegar o serviço completo, justamente porque a gente queria ter uma experiência que fosse bacana, uma experiência que fosse completa, para entender realmente o contexto que tudo aquilo, que todo esse horror da Alemanha nazista aconteceu. Então, Auschwitz I, na verdade, ele foi um dos primeiros campos, né, a existirem, e ele era um campo misto, então era um campo tanto para homens quanto para mulheres. No início, né, quando ele foi criado para ser um campo de concentração, de trabalho mesmo, e que também funcionava como sede administrativa. Então toda a sede lá da Alemanha nazista, o alto escalão, estava localizado lá em Auschwitz I. Foi nesse campo de concentração também que foram feitas as primeiras experiências utilizando pessoas humanas. Provavelmente muitas pessoas já ouviram falar nas histórias, enfim, do conhecido Anjo da Morte, que era Josef, se eu estou falando certo.
Joseph era conhecido como Anjo da Morte justamente por conta dos experimentos que eles faziam envolvendo gêmeos nos campos de concentração. Curiosamente, Joseph, né, ele era extremamente próximo a Hitler e ocasionalmente ele acabou morrendo no Brasil. Eu vou deixar o site dos museus, enfim, o site de Auschwitz, que vocês podem fazer inclusive um tour virtual e aprender um pouco mais sobre a história do local. Em Auschwitz I, a gente visita a prisão central, enfim, e a gente consegue entrar com esse tour. A gente entrou na maior parte dos prédios, né, e a gente conseguiu entrar no famoso prédio do Bloco 11, que era basicamente chamado do Bloco da Morte. E eram exatamente onde estavam localizados aí o gabinete central e as pessoas que estavam no comando das atrocidades que aconteceram lá. Quando a gente fala de Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, a gente não tá mais falando de campo de concentração, a gente não fala mais de campo de trabalho, a gente fala realmente de campo de extermínio. Auschwitz II foi construído único e exclusivamente para esse fim. São cerca de 200 hectares de terra que funcionavam na ocasião como câmeras de gás e crematórios. Então vocês pensam, 200 hectares é muita coisa. Não se sabe exatamente o quantitativo exato de quantas pessoas foram mortas nos campos de concentração e nos campos de extermínio, mas somas que somente em Auschwitz II e em Auschwitz-Birkenau mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida. E inclusive Auschwitz II é considerado o maior cemitério sem túmulos do mundo. Apesar da história, né, dessa parte da história ser construída de momentos muito trágicos, de momentos muito tristes, eu ainda assim digo que a visita ao campo de concentração talvez tenha sido uma das minhas melhores experiências viajando nos últimos anos. Com o avanço das tropas russas, já no final da guerra, foi dada ordem para a destruição das câmeras de gás e dos crematórios. A guia conta, né, que foi utilizado centenas de dinamites para tentar explodir e tentar mascarar, né, todo o horror que tinha acontecido ali. Só que não foi suficiente, eles não conseguiram fazer isso. Então até hoje, no final do tour, a gente conseguiu visitar, né, os escombros, digamos assim, do que foi uma parte das câmaras de gás que eles tentaram destruir, dos crematórios que eles tentaram destruir. Logo antes de Auschwitz II ser tomado, eles tentaram exterminar o máximo possível. Cerca de 10 mil pessoas por dia. E os crematórios, no caso, eles não estavam mais dando conta. Então, eles literalmente passaram a queimar ao ar livre. Tem os locais sinalizados exatamente de como eles fizeram, quando eles fizeram, enfim, como que se deu. Quando eles perceberam que eles não iam mais conseguir, e aí eles perceberam que tinha acabado pra eles, eles libertaram essas pessoas no inverno, sem roupa, sem comida, sem nada, no meio do nada, no meio da floresta. Então as pessoas que não morreram lá no campo de extermínio, morreram por fome, morreram por desnutrição, morreram de frio. Assim, nem se eu quisesse, eu conseguiria retratar o que foi a experiência de visitar esse campo de concentração. E apesar de a gente sempre associar, né, a Alemanha nazista, o Holocausto, todo esse horror, a questão dos judeus, né, a perseguição dos judeus, na verdade, quando foi instaurado isso, a perseguição ela se dava a toda e qualquer pessoa que fosse contrária à ideologia política da época. Então, na Polônia, a perseguição ela começou primeiro a homens que eram considerados ideologicamente perigosos e eram justamente representados pelos intelectuais, professores e padres católicos. Além disso, também, logo no início, houve perseguição a outros tipos de povos, como, por exemplo, povos ciganos, porque eles eram considerados preguiçosos e também improdutivos. E talvez uma curiosidade que eu não escutei muito sobre o pós-guerra, como foi isso, né? Como foi a vida das famílias no pós-guerra, no pós-holocausto. Então, na época, né, existiam militares do exército nazista que faziam parte do alto escalão. Era um escalão totalmente superior, muito próximo a Hitler e aos comandantes gerais. Nenhuma dessas pessoas que chegavam ao escalão maior, no escalão superior, eles eram obrigados a fazer aquilo. Eles não eram obrigados a fazer as atrocidades que eles faziam, eles não eram obrigados a nada. Eles estavam ali porque eles queriam. Para eles fazer parte do escalão superior, ou seja, daquelas pessoas que estavam no comando, era uma posição de honra, era uma posição de privilégio, porque estava próximo a Hitler. Então, até hoje, familiares das pessoas que cometeram todas essas atrocidades, né, em nome do partido nazista, até hoje, algumas das pessoas ainda recebem auxílio, se fosse uma pensão do exército, mesmo tendo cometido todas aquelas atrocidades. Nenhum, escuta bem o que eu tô dizendo, nenhum militar foi punido no pós-guerra. Nenhum militar foi punido. Logo depois que eu visitei o campo de concentração, muitos familiares e amigos vieram perguntar como que foi, como que eu me senti. Já que tem muitas pessoas que falam que não conseguem nem entrar no campo de concentração por conta da energia, né? É uma energia muito, muito, muito pesada. Eu não vou mentir, é uma energia muito pesada. Você se sente cansado lá dentro. Em específico, nas câmeras de gás, eu entrei nas câmeras de gás, a gente entrou nas câmeras de gás. A gente não ficava nem, assim, 30 segundos dentro da câmera de gás. Não dava, simplesmente não dava pra ficar. Sabe quando você sente peso nos ombros, assim? Que você se sente pesado? A sensação era essa, de você se sentir
pesado, tinha um peso lá dentro. Não foi um local simplesmente que as pessoas só morreram. Foi um local que teve muita tristeza, que teve muito sofrimento. Mesmo eu tendo sentido tudo isso, não foi algo que impossibilitou minha visita. Eu tava ali com um propósito, que era de conhecer tudo aquilo que eu tinha conhecido através dos livros, só que dessa vez eu queria ver pessoalmente. Eu digo que, assim como outros locais que a gente frequenta, que tem energias que não são tão legais, eu lembro que no momento que eu entrei, eu pensei assim, eu vou entrar, eu vou explorar, eu vou sentir o que tiver que sentir, mas no momento que eu sair daqui, essa energia não vai me acompanhar. Essa energia vai ficar exatamente nesse lugar, porque não pertence a mim. Isso é uma coisa que eu levo pra vida. Quando eu entro em alguns locais, algumas casas, quando eu entro, por exemplo, no hospital, e eu sou da enfermagem, eu tenho isso muito bem claro, que eu vou entrar aqui, eu vou fazer meu trabalho, eu vim cumprir meu propósito, e no momento que eu sair daqui, essa energia não é minha, essa energia não me pertence, então ela vai ficar nesse local. Eu não digo que eu visitaria Auschwitz novamente. Eu acho que é uma experiência que você tem que ter uma vez na vida e eu tô muito feliz que eu tive, mas não é um local que eu visitaria de novo. Talvez eu visitaria outros campos de concentração. Eu sei que tem alguns campos que foram exclusivos pra mulheres e pra crianças. Não sei quanto ao campo de crianças, mas talvez no futuro visitar um outro campo de concentração. Nem que eu quisesse comentar sobre tudo que eu senti, eu não conseguiria falar, porque as experiências são únicas. Mas, sim, se existir a possibilidade e vocês sentirem que vocês conseguem fazer isso, façam. Façam. Porque é esclarecedor. É esclarecedor. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar a postar vídeos sobre viagens, enfim, sobre as minhas experiências, talvez sobre organização também de viagem, sobre meus causos e outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Tchau. Another head hangs slowly, child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting.